a fala da Sâmia, então, que foi muito importante, assim, é realmente uma mulher que combate, que está ali na linha de frente. Eu tenho muito orgulho de ter votado em você, Sâmia, aqui para deputada federal, né? E que ela e o Glauber Braga, né, o marido dela, também são daquela linha de frente. Temos outras mulheres, Thalíria Petroni, Érica Hilton, Fernanda Melchiona e várias outras mulheres incríveis que estão tentando criminalizar, né? Que a direita fica tentando criminalizar, né, e fazer a cassação delas, e a gente está do lado dessas mulheres fortes, incríveis, combatentes, e que tem muito argumento, como a Sâmia fala aqui nesse vídeo, em que a gente precisa guardar e lembrar sempre. Ela que está com o boné, que me imitou, está com o boné igual ao meu. Obrigado, Sâmia, pela... Essa CPI me lembra um pouco um programa que eu assistia quando eu era criança, que é Os Trapalhões. Vocês tinham a faca e o queijo na mão desde o início dessa CPI, com maioria, com um relator, com um presidente, só aprovaram os requerimentos que quiseram e mesmo assim não conseguiram apresentar nada de útil para a sociedade. Talvez para meia dúzia de fanáticos nas redes sociais de Vossas Excelências tenha tido algum efeito. Agora, para o conjunto da sociedade brasileira, na verdade, essa CPI foi uma oportunidade para as pessoas conhecerem o MST. Muita gente me escreve, eu não sabia do que se tratava, agora eu sei porque eu vejo você ali na CPI junto com os demais parlamentares. Eu acho que, no fim, esses bolsonaristas mais fanáticos estão fazendo um grande favor para o MST, veja só que ironia, a dar essa oportunidade, inclusive no dia de hoje, para ver essa excelente aula do João Pedro Stedley. Mas eu gostaria aqui de destacar que muito se falou sobre violência, sobre a violência que a deputada Marina, do MST do Rio de Janeiro, sofreu no último final de semana em Lumiar, que é uma cidade que é distrito da cidade de Nova Friburgo, um absurdo. Ela estava fazendo uma atividade do mandato dela e uma turma bolsonarista chegou para agredi-la, para impedi-la de exercer uma atividade. É esse mesmo pessoal que está aqui sentado no banco dessa CPI, porque são eles que têm interesse em criminalizar o movimento social, são esses que enchem a boca para chamar lutador social, pobre, camponês, gente que luta para ter um pedaço de chão para plantar, para alimentar a população brasileira, de criminoso. Ou então um sujeito que faz parte daquele movimento, que é o MBL, que teve um deputado cassado por assediar refugiada de guerra. Aí vem aqui dizer que o movimento social que é um movimento violento e criminoso. Ou então um outro, que inclusive é presidente da CPI, que foi financiado por uma das pessoas que foram pegas num dos maiores escândalos de trabalho escravo desse país, que é o senhor Bruno Xavier, que inclusive nós colocamos requerimento dessa CPI, que nunca foi aprovado. Por que será que nunca foi aprovado? Para denunciar os crimes que realmente acontecem no campo no Brasil. Ou então, ele mesmo que hoje foi se abraçar, pedir a bênção para o ladrão de joias, que é o ex-presidente da República, e que também está por trás, junto com o agrogolpismo, do senhor Antônio Galvão, que inclusive nós também apresentamos um requerimento para que pudesse vir aqui, da ProSoja, que a ABIN identificou como um dos maiores financiadores dos atos golpistas do 8 de janeiro. É financiador, sabe de quem, gente? Da FPA, que está por trás também da implementação dessa nossa CPI. Bom, mas eu acho que não teve um momento melhor, na verdade, para o João Pedro Stedley vir, porque, paralelamente a isso, enquanto o bolsonarismo está na lama, enquanto estão sendo escancarados os seus crimes, enquanto o relator perde o apoio, inclusive, dos seus próprios pares, porque acha que a CPI só ele pode falar, e talvez ele não esteja escutando, mas estão bastante bravos por não poderem fazer as suas intervenções, no dia de amanhã vão ter quase 200 mil mulheres camponesas do lado de fora dizendo que tem que ter apoio para a agricultura familiar, que tem que ter apoio para as mulheres trabalhadoras, e na prática é isso que importa, está servindo para alimentar a luta na sociedade brasileira, essa CPI, e a gente não vai parar. E aí, César, que fala, né, importante, né, mais uma fala importante aí da Sâmia, colocando eles nos lugares deles, né, onde eles devem estar, que é na ignorância total, né, na falta de argumentos, né? E e eles conseguiram enterrar a própria CPI que eles montaram. Tá sem som. A Sâmia incomoda muito porque ela é muito forte e articulada. Você vê? Ela falou assim, 1 minuto e meio aí, acho que foi essa fala que você passou, talvez um pouco mais, um pouco menos. Sim. Ela não dá uma única engasgada, ela não perde o ritmo do raciocínio, ela se conduz de uma maneira absolutamente competente. É por isso que ela incomoda tanto. Tá? Porque ela joga na cara dessa galera assim, cara, depois do 32º, essa galera já tá meio que, nossa, a mulher tá atropelando geral, meu irmão. Tá atropelando geral, tá passando o carro. Falou do Bolsonaro, falou do MBL, falou do... Entendeu? Botou tudo ali, cara.
Então ela é muito forte, ela é muito articulada, ela tem muita propriedade. E tem uma dimensão que eu quero trazer para o nosso debate aqui, que é o seguinte, cara. Por que o MST ele incomoda tanto, Bezi? Na transição, muito brevemente, tá? Porque para não me julgarem muito de burocrata ou parecer que eu tô muito Você técnico. não é, imagina. Eu queria ser você, César Calejão. Infelizmente sou só eu. Eu prefiro você e o Helder do que a mim. Já falei isso. Mano, olha só. Na transição, Bezi, do que foi o feudalismo para o capitalismo, e tem um processo que Marx chama de acumulação primitiva. Depois pesquisem essa parada para vocês verem o que é, tá? No Capital, 24º ou 20º capítulo do tomo 1, Marx discorre acerca do que é a acumulação primitiva. Perdi tudo aqui, desculpa. É o burocrata grego, né? Muito bom. Cara, o que é esse processo de acumulação primitiva? Na transição do feudalismo para o capitalismo, os burgueses que fizeram a Revolução Francesa, etc. e tal, e derrotaram a monarquia, meio que passam. É um pouco mais complexo do que isso, mas de forma resumida para o tempo que a gente tem aqui na live. Eles passam a usurpar a classe trabalhadora, que até então eram basicamente camponeses e tal, tomam as terras dessas pessoas. Essas pessoas ficam sem ter a terra para fazer a manutenção da sua própria subsistência, tem que vender a sua força de trabalho, Bezi, como única alternativa de vida, e nesse processo os burgueses que se tornam industriais tiram o que Marx convencionou chamar de mais-valia. Isso que eu acabei de explicar aqui é o capital. Isso é o que Marx chama de capital enquanto processo, tá? Na medida em que você tem um movimento que já atinge 500 mil de assentados, de famílias, tá? Então, já passa dos milhões aí. Você deve ter 2 milhões de famílias, de pessoas, 500 mil famílias assentadas. Isso não dá só propriedade para que essas pessoas tirem a subsistência da terra, mas é um projeto emancipatório, Bezi. Você entende o que eu estou te dizendo? A família dela passa a ter condição de não ter que depender de um grande capitalista. Então isso oferece não só uma condição de subsistência, mas um meio de emancipação popular, mas um meio para que essas pessoas ganhem a vida sem ter que passar necessariamente por esse processo que Marx e Engels convencionaram chamar de capital. E isso assusta muito. Isso assusta muito, direta e indiretamente, as nossas classes mais dominantes. É por isso que eles buscam criminalizar movimentos igual ao MST, porque eles sabem que se isso prolifera, vai significar um problema para manter essas pessoas sob controle, pagando um salário e dando ordem, tendo as pessoas trabalhando basicamente em modelo de servitude das 9 às 5 da tarde. Entende? Você começa a criar alternativas, cara. E isso assusta demais essa galera. É isso que está em jogo aí com o MST. Não é só a questão da produção no campo, etc. e tal. É muito mais amplo, tem uma dimensão política, emancipatória, que assusta demais essa galera, Bezi.